Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jaime e hoje eu vou falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. É, eu vou falar sobre um pouco sobre a relação meio conturbada de Jesus com os fariseus, né? E hoje eu quero falar sobre, além, né, trazendo essa passagem em que Jesus está discutindo com os fariseus, que os fariseus questionam Jesus sobre acerca de muitas coisas, né? Sobre a tradição e os mandamentos. Eu quero falar hoje sobre a nossa cegueira espiritual. Como muitas vezes a gente está cego querendo seguir, guiar outras pessoas que também estão cegos, né? E eu queria falar de Mateus 15, versículo 3, né? Primeiro eu quero falar que, na verdade, no versículo 2, os fariseus perguntam para Jesus: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? E Jesus em si, então pergunta, né? E por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês, né? E aí Jesus, enfim, ele fala, honra teu pai. Ele dá um exemplo, né, sobre uma tradição que transgredia a lei que Deus tinha dado, né, que é honrar teu pai e tua mãe. E ele diz: mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não, não está mais obrigada a sustentar seu pai. Assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, o mandamento de Deus. E aí Jesus fala: vocês já foram profetizados por Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E lá no final, quando no decorrer dessa fala de Jesus, Jesus fala assim, né? Versículo 14: deixam-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão em um buraco. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu nunca tinha percebido tão fortemente esse versículo, né? Que fala sobre guias cegos. Que guiam cegos, né? E refletindo sobre isso, eu parei pra pensar, cara, nós não podemos ser guias cegos como os fariseus. O grande problema dos fariseus é que eles eram tão orgulhosos, tão fascinados por poder, tão fascinados, tão religiosos, mas tão fascinados pela posição deles nas sinagogas de serem pessoas renomadas daquela época. E não só isso, mas a ganância também os tornou orgulhosos e cegos, né? E uma coisa que Jesus, a mensagem de Jesus, as boas novas de Cristo, era que nós somos pecadores. Começa em nos mostrar que somos pecadores e que necessitamos de ser redimidos por Ele. E Ele veio a esse mundo com as boas novas. Eu vim trazer graça, eu vim trazer esperança de que vocês podem ser redimidos pelo meu sangue na cruz, né? Jesus não falava dessa maneira, mas Jesus disso, né? Ele predia a sua. Ele tem um momento na palavra de Deus que uma passagem que ele prediz a sua morte, né, e sua ressurreição para os discípulos. Só que a mensagem de Jesus era boas novas, a boa notícia, né? E essa boa notícia é a luz para as nossas vidas, é a luz que nos faz tirar as escamas dos nossos olhos e ver que, cara, eu sou pecador. Cara, eu sou carente da graça de Deus. Eu sou necessitado do perdão de Deus. E os fariseus não entendiam isso. Então, quando Jesus chegava para os fariseus e falava assim: não são só os gentios que necessitam de perdão de Deus. Não são só os gentios que são pecadores e carecem da graça de Deus. Vocês também são. E os fariseus perguntavam: não, nós somos descendentes de Abraão. Jesus disse para os fariseus que eles eram escravos. Eles eram escravos. E aí eles dizem assim: não, nós não somos escravos, somos descendentes da raiz de Abraão, cara. Nós somos filhos de Deus, nós somos aliançados com Deus, né? Conhecemos Deus. Fariseus diziam conhecer a Deus, conheciam a lei de Deus, conheciam os mandamentos de Deus. Só que na verdade, é tão louco isso, porque eles diziam conhecer a Deus, só que o próprio Deus veio até eles. E eles não reconheceram o próprio Deus dele, o próprio Deus que eles diziam conhecer. Então, quando Jesus chega e dá essa boa nova para eles, em vez deles abrirem o coração deles para receber essas boas novas, eles fechavam os seus olhos.
permaneciam cegos, cegos. Jesus fazia milagres e quando Jesus fez um milagre na frente deles, eles diziam que Jesus tinha feito por poder de Beelzebul. Diziam que Jesus dava ordem a demônios por demônios. E Jesus ainda fala, como pode isso? É impossível, né? Não faz sentido. Então, você vê como que os fariseus estavam doidos com Jesus, porque Jesus estava tirando a atenção que eles queriam para eles. Jesus estava chamando a atenção. E Jesus era uma luz que evidenciava que eles eram necessitados, que eles eram carentes de Deus. Evidenciava o pecado deles. Jesus dizia hipócritas. E cara, nós somos pecadores. Então o que eu quero voltar aqui é que os fariseus estavam cegos. E Jesus falava, deixam eles, né, nesse versículo que eu citei agora, deixam eles. Eles são cegos. Eles são guias cegos. E um cego e outro cego vão cair no buraco. E aí veio essa reflexão a mim. Nós não podemos ser cegos querendo guiar outros cegos. Nós temos que ser pessoas de visão, guiando cegos. Então, eu penso como se existisse... Pensa que existem muitas pessoas cegas. Muitas pessoas cegas. E é como se esse cego estivesse indo para um lugar que tem uma luz muito forte. E ele vai seguindo essa luz. Porque ele não consegue ver, ele é meio cego. Mas quanto mais ele vai chegando perto dessa luz, mais a cegueira dele vai acabando aos poucos. E ele vai seguindo, até que ele chega tão perto dessa luz que ele vê. Algo acontece, que essa luz foi tão forte que ele abriu os olhos. E aí ele olha para trás e vê um monte de cegos perdidos. Um indo para a direita, outro indo para a esquerda, outro indo lá para trás. E lá atrás tem uma escuridão imensa. E os cegos estão assim perdidos. E ele olha para esse multidão de cegos e ele diz, não, vou ajudá-los. Ele vai até esses cegos, pega um cego e fala assim, calma, eu sei onde é o lugar. Eu sei onde é o lugar, eu era cego também. Só que hoje eu vejo porque eu sei onde é o lugar. Eu sei aonde a gente tem que ir. E ele segue com o cego. Segue com o cego. E ele vai seguindo esse cego pra luz. E aí o cego vai chegando perto da luz junto com a pessoa que era cega e começou a ver. E ele começa, pum, ele vê. A luz abre os olhos dele. E aí ele olha pra outra pessoa e fala assim, cara, obrigado porque você me guiou pro lugar em que hoje eu posso ver. Eu posso ver. E os fariseus não eram como essas pessoas. Nós temos que ser assim. Guia pessoas cegas. Que éramos. Eu era uma pessoa cega antes de conhecer Jesus. Mas quando as boas novas de Jesus chegou até mim, foi com uma luz tão forte na minha vida que evidenciou os meus pecados. E eu não tive saída a não ser render a minha vida a Jesus. E ele me tirou as vendas dos olhos e me fez ver. Só que os fariseus, eles eram aquelas pessoas que viram aquela luz, olhou para a luz, assim, de longe, e viu que tem uma luz, só que falou, não, se eu ir para essa luz, vai ser desconfortável, né? Vai me tirar essa facilidade aqui de estar aqui no nada, sem fazer nada. Eu vou olhar pro lado que não tem luz, do lado que não tem nenhum resquício de luz, e vou seguir para esse lado. E como se não bastasse seguir para esse lado, eles começam, esses cegos que começam a ir pro caminho contrário da luz e ir pro caminho escuro, começam a gritar para todos os cegos assim, gente, é para esse caminho aqui, segue a minha voz, vem para esse caminho aqui, vem galera, vem galera. E vários começam a acreditar nesse cego e começam a ir atrás desse cego que tá indo pra escuridão. E quanto mais essas pessoas que seguem esse cego vão perto dele, mais eles vão pra escuridão e mais confortável ficam, porque eles já são cegos e eles não veem a diferença, parece que tá tudo normal, porque eles são cegos. Assim eram os fariseus. Cegos que guiavam cegos. Só que nós não devemos ser cegos que guiam cegos. Nós não devemos ser cegos que guiam cegos. Nós devemos ser pessoas que têm visão. Pessoas que foram evidenciadas não. Pessoas que ao conhecer a graça foram evidenciadas aos seus pecados. Começaram a ver, cara, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. Pai, me perdoa.
Graça de Cristo habita em mim, Espírito Santo habita em mim, transforma minha vida. Pum, abre os olhos e você guia pessoas cegas. Porque uma pessoa que vê, guiar outra pessoa que vê, não faz nem sentido. Assim como não faz sentido um cego guiar outro cego. Mas uma pessoa que vê guiar uma pessoa cega, isso faz sentido. Porque vai levar a pessoa cega para o lugar certo. Então, Jesus, quando ele estava na porta do templo e começou a debater com os fariseus, xinga muito forte, né, galera? Mas fala para os fariseus assim, vocês são hipócritas, serpentes, víboras. Jesus diz assim, vocês são malditos porque vocês não só não entram no reino dos céus, como impedem das pessoas entrarem. Irmãos, se você vê e sabe que está cego com pecados e está escondendo isso, e aí eu já vou falar como que os fariseus escondiam, e você está querendo guiar pessoas sabendo que tem esses pecados escondidinhos aí, cego. Irmão, você está impedindo a pessoa de entrar no céu, porque como que uma pessoa que sabe que a graça está ali, que sabe que a luz está ali, mas não vai até ela, vai guiar uma pessoa cega, sabendo que ele está cego. E interessante que Jesus fala assim, como e por que a tradição de vocês transgridem os mandamentos de Deus? Isso é um questionamento muito forte, porque as tradições, os fariseus usavam as tradições como algo para esconder o pecado deles. E olha que louco, eles usavam tradições baseadas em mandamentos para transgredir outros mandamentos. Por exemplo, esse mandamento, essa tradição. Se eu dei a oferta na casa de Deus, que é um mandamento, eu não preciso mais honrar o meu pai, cuidando do meu pai, mantendo o meu pai financeiramente, porque eu já dei a oferta. Você entendeu que a tradição baseada em um mandamento transgride outro mandamento? Não faz sentido. Ou seja, irmão, não foi sem querer não, foi de propósito. Os fariseus faziam essas tradições para esconder os seus pecados. Eles davam ênfase em algumas tradições para esconder os seus pecados. Para esconder que transgrediam os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus chamava eles de raça de víboras. Porque eles enganavam o povo. Enganavam as pessoas. As pessoas pensavam ser guiadas. Então, quando Jesus vem e evidencia e mostra para eles que não é dessa maneira, não, tá errado, não é assim. E Jesus é a luz que evidencia o pecado dos fariseus, evidencia o pecado do povo, mostra pro povo que o povo tá corrompido, que eles precisam da graça, precisam do perdão, precisam se arrepender. Jesus vem e traz essa boa nova, os fariseus ficam doidos, porque eles não querem. Porque ali é confortável, porque ali eles têm poder, porque ali eles têm razão. E você? Que você tem usado para esconder os seus pecados. Tira isso e deixa Deus agir. Deixa Jesus evidenciar o seu pecado. Deixa Jesus te constranger. Que você vai ver que você vai perceber que você vai começar a ver de verdade. Poxa, agora eu vejo. Agora eu vejo. E eu posso ajudar outras pessoas a ver. Então, sejam guias com visão, guiando pessoas cegas. E não guias cegos guiando cegos. Levando eles pro buraco. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Vocês são muito amados. Deus te abençoe.